Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa sexta aula de estudo do tema Fenomenologia. Recordando, nós estamos tratando do tema introdutório Fenomenologia e Ontologia. Nós já apresentamos algo a partir de Edmund Husserl, e agora estamos apresentando, nessas últimas aulas, algo a partir de Martin Heidegger. Nós estamos retomando algumas diretrizes, por assim dizer, da investigação fenomenológica que Heidegger traz na introdução da sua obra capital, Ser e Tempo. Nós falávamos, na última aula, da questão do ser. A fenomenologia de Heidegger, ela se mostra como um método, um caminho de investigação da questão do ser. Ora, a questão do ser, essa expressão traz uma certa ambiguidade, pois poder-se-ia entender a questão do ser como a questão condutora de toda a história da filosofia, de toda a metafísica, ou seja, a questão titoon, o que é o ente. Esta questão, que segundo Aristóteles, na sua metafísica, é a questão originária da filosofia, aquela que a filosofia, desde os primórdios, coloca e que sempre será de novo retomada a cada novo momento da filosofia. Bem, mas a questão do ser também pode ser entendida como a questão do sentido do ser. E a questão do sentido do ser aqui como a questão da verdade do ser. Isto é, a questão da abertura do ser, da sua revelação, da sua manifestação. Do ser, aqui, não mais como o ser do ente, não mais como a entidade do ente, ou seja, a essência ou a existência do ente, o modo de ser ou o fato de ser do ente. Mas o ser como a diferença ontológica, o ser como o não-ente, como o outro do ente. Isto é, o ser como nada. Caso nós considerarmos o ser a partir do ente, o ser vai se nos dar de alguma maneira como nada. Mas esta consideração do ser enquanto nada, ela ainda vai estar marcada por esse ponto de partida do ente, o ser como outro do ente, como não ente. Ou podemos também entender o ser como a abertura manifestativa, como o evento da abertura manifestativa originária, como o fenômeno originário, como a coisa mesma do pensar. Isto é, aquilo que evoca o pensar, aquilo que chama o pensar para pensar, aquilo que o provoca e convoca a pensar. Então, estamos tratando da fenomenologia como o caminho do pensamento, como a possibilidade do pensamento de responder e corresponder a este chamado do ser, que evoca o pensamento, que chama o pensamento, que o traz para fora, que o faz abrir-se como pensamento. Então é neste ponto que nós paramos. Bem, nessa questão do ser, um ente tem um certo primado, uma certa primazia, um certo privilégio, que é
o privilégio de ser ontológico. Este ente é o ente que pergunta pelo sentido do ser. Esse ente somos nós mesmos. Não o ente homem enquanto substância pura e simplesmente, não o ente homem como sujeito pura e simplesmente, mas o ente homem enquanto aquele que compreende ser, aquele que está sempre se relacionando com o sentido do ser, com a sua verdade, com a sua revelação, com a sua abertura. Então, Heidegger chama este ente que somos nós mesmos, que é encarado como o lugar da compreensão do ser, como aquela abertura na qual os entes vêm a ser o que eles são. Heidegger chama este ente de Dasein. Podemos traduzir por presença. Né? Bem, na aula passada já falamos sobre isso. Nós vamos retomar hoje o finalzinho da aula passada, o que lemos rapidamente no final da aula passada. Nós dizíamos assim: em Ser e Tempo, Heidegger anota: pertence à constituição de ser da presença, isto é, do Dasein, a característica de, em seu ser, isto é, sendo, estabelecer uma relação de ser com seu próprio ser. Isto está na página 48 de Ser e Tempo, na edição da Vozes, tradução de Márcia Cavalcante, em 2012. Bem, então vamos atentar para isso. Né? Isto é, todos os entes são entes, né? Na medida em que simplesmente estão sendo. Né? Mas este ente que somos nós mesmos é um ente de tal maneira que, na medida em que ele está sendo, ele estabelece uma relação de ser com o seu próprio ser. Ou seja, ele precisa, na sua própria identidade, relacionar-se com o seu próprio ser. Então, a identidade humana não é uma mera mesmidade, né? Mas ela inclui também uma relação, né? Uma relação de ser com o seu próprio ser. Uma relação quer dizer que nós estamos sendo, e na medida em que estamos sendo, estamos tendo que ser o que somos. Estamos tendo que nos tornar o que somos. E este tornar o que somos significa ter que nos responsabilizar por esse tornar-se. Significa que essa responsabilização é sempre uma resposta à interpelação do ser em nós, à chamada do ser em nós, que nos chama para ser mais propriamente o que somos. Então, esta relação de ser com o seu próprio ser marca o ente que nós somos. Seguindo, podemos dizer que o seu ser está sempre em jogo na viagem da existência. E a cada instante se decide a partir da compreensão de ser que cada um é capaz de realizar. Neste exercício, porém, da compreensão do ser, o homem não se abre apenas ao ser do ente que ele é, mas abre-se também ao ser do ente que ele não é. Então, nessa relação de ser com o ser, o homem se abre ao ser de tudo aquilo que é, tanto do ente que ele mesmo é, o humano,
nele e o humano nos outros, quanto com o ente que ele não é, com o modo de ser dos demais entes. Então, esta abertura é obra da liberdade de ser. Bem, em seguida nós fizemos uma citação de um texto do professor Emanuel Carneiro Leão, do livro Aprendendo a Pensar 2. Vou retomar esta citação. Ela diz assim: na constituição da existência, opera uma liberdade. Uma liberdade que libera o homem da escravidão aos usos das coisas e abusos das pessoas para uma diversidade de relações inesperadas. E inesperadas porque, sempre de novo, surpreendem com a inesgotabilidade de seu mistério. É a liberdade do ser, concedendo o círculo de desvelamento que, existindo, o homem sempre traz consigo. Ser homem é tornar-se o portador e vir a ser o guardião desta verdade do ser. E não é outro sentido da famosa frase da carta a Jean Beaufret: Der Mensch ist der Hirt des Seins. O homem é o pastor do ser. Bem, então, antes de tudo, entra a noção de existência. Então, na fenomenologia de Heidegger, o homem não é entendido simplesmente como consciência, né? Como sujeito, subjetividade. Né? O eu sou não é colocado nesta perspectiva do sujeito com a sua subjetividade na perspectiva da consciência e das relações com os objetos ou com os outros sujeitos. Na perspectiva dessa fenomenologia, o eu sou humano é tomado como presença. E essa presença tem o caráter de existência. Bem, o homem, então aqui o ente, o modo de ser do homem, a presença e a existência. Tanto presença quanto existência caracterizam o modo de ser do homem, apenas que em perspectivas diversas. A palavra existência, ela traz esse étimo, sistência, sistere em latim significa estar de pé, ficar de pé, sistir. Né? Enquanto que existência, né? Ex significa para fora. Então, existência quer dizer um abrir-se, um vir para fora e um ficar de pé nesta abertura. Isto é a noção de existência. Um modo de ser, portanto, do humano é extático. Isto é um ser fora de si, é um abrir-se para a abertura do ser, de tudo aquilo que é. Bem, então a existência é ficar de pé e insistir nesta abertura do ser, da revelação do ser, do ente como tal e no seu todo. Nesse sentido que existência é insistência. Insistência nessa abertura do ser, do ente como tal e no todo. Isso que Ser e Tempo também chama de ser no mundo, esta abertura. Agora, o texto diz que nesta existência opera uma liberdade. Aqui o texto está se referindo à liberdade do ser. Poderíamos chamar também de a liberdade criativa da vida.
Nós estamos acostumados a pensar a liberdade a partir do homem, do sujeito homem. A liberdade como a não coação do sujeito. Não é? A liberdade negativa como não coação. Ou estamos também habituados a entender que, para além dessa liberdade negativa, como não coação, não determinação prévia do que somos, né? Há também uma liberdade positiva, que é justamente a necessidade do dever, a necessidade da responsabilização, do compromisso, que também faz parte da liberdade. No entanto, tanto a liberdade negativa da não coação, quanto a liberdade positiva da autodeterminação que, por assim dizer, se vincula, né? Que produz uma coação diferente, que é a da necessidade do dever, tanto uma quanto outra liberdade só é possível a partir da liberdade do ser. Né? Então, essa liberdade do ser ela não pertence ao homem propriamente falando, mas o homem pertence a essa liberdade do ser. Ela não é uma propriedade do homem. O homem é que é uma propriedade dessa liberdade do ser. Bem, que liberdade é essa? Essa liberdade do ser, ou o que nós poderíamos chamar também de liberdade criativa da vida. Tá? O texto que nós citamos dizia: uma liberdade que libera o homem da escravidão aos usos das coisas e abusos das pessoas, para uma diversidade de relações inesperadas. E inesperadas porque sempre de novo surpreendem com a inesgotabilidade de seu mistério. Então, o homem se insere sempre e cada vez num conjunto de relações com as coisas e com os demais homens. Está sempre em vias de um relacionamento de uso das coisas, de ocupação das coisas e também de solicitude e de preocupação com os demais homens, onde muitas vezes acontecem também abusos nesses relacionamentos entre os homens. Bom, o texto diz que essa liberdade do ser libera o homem da escravidão aos usos das coisas e aos abusos das pessoas, para uma diversidade de relações inesperadas. Heráclito dizia que é necessário esperar o inesperado, que é sem vias de acesso. Isto é, o inesperado é inacessível. Não podemos ir ao inesperado, mas o inesperado vem a nós. E Heráclito considerava como virtude do sábio essa espera do inesperado. Bem, chamamos aqui de liberdade do ser ou liberdade criativa da vida, essa inesgotabilidade do mistério da vida que sempre de novo nos surpreende. A realidade do que nós chamamos vida, a realidade como tal, nunca se resume àquilo que nós esperamos dela. Ela é sempre mais, é sempre inesgotável, sempre de novo surpreende os homens. É
o mistério inesgotável da realidade, da criatividade da vida. Então, isso é que nós estamos chamando aqui de liberdade do ser. É a liberdade do ser concedendo o círculo de desvelamento. Parmênides usava essa expressão, aletheia eukícleos, né? A verdade, o desvelamento bem circular, bem redondo, esférico, né? Então, esse círculo de desvelamento nos é concedido graças à liberdade do ser. Então, dizer que o homem é presença, que o modo de ser do homem é presença, significa que ele leva consigo sempre de novo esse círculo de desvelamento. E nesse círculo de desvelamento, sempre de novo emerge e submerge o inesperado. Existindo, o homem sempre de novo traz consigo este círculo de desvelamento. Essa amplitude e amplidão na qual os entes vêm a ser o que são. Ser homem é tornar-se o portador e vir a ser o guardião desta verdade do ser. Verdade aqui no sentido de revelação. Então, ser homem é trazer consigo esse círculo de desvelamento da verdade do ser. É ser o guardião, o custódio, aquele que tem a responsabilidade de curar, de cuidar, né, da verdade do ser. Ele precisa sempre, de novo, o homem responsabilizar-se por esse círculo de desvelamento, esse círculo da verdade do ser. E aqui recorda-se a sentença da carta sobre o humanismo, de que o homem é o pastor do ser. Isto é o cuidador e o guardião, aquele que tem a tarefa de responsabilizar-se pela verdade do ser. Então, a fenomenologia em Heidegger vai nos conduzir a esta existência. Então, a redução fenomenológica em Heidegger não será uma redução à consciência, ao eu e à sua subjetividade, ou mesmo ao nós da intersubjetividade. Será uma redução à existência. Existência que, naturalmente, é sempre um ser com e um ser si mesmo. Então, seguindo o que ainda não vimos, em Heidegger, a fenomenologia é o caminho do questionamento do sentido do ser. Mas este questionamento exige a interrogação de um ente. Este ente que tem o privilégio de ser ontológico, isto é, de exercer sua existência, responsabilizando-se a cada vez pelo sentido do ser em todos os seus relacionamentos com os seres. Por isso, a fenomenologia se torna analítica ontológica da presença, ou melhor, da existência. Então, a questão do sentido do ser leva a ter que tematizar e analisar o modo de ser do homem. A analítica, portanto, significa aqui dissolver os nós das constituições desses modos de ser, desse modo de ser do homem que é a existência. Significa desdobrar, desmembrar as estruturas que perfazem esse modo de ser do humano.
A relação entre nós e o nosso modo mais próprio de ser, a presença enquanto existência, porém, é ambígua. Por um lado, onticamente estamos próximos dela, pois nós a somos. Por outro lado, ontologicamente estamos distantes. É que nós, de hábito, temos uma tendência inveterada de compreender o nosso ser a partir daquele ente que nós mesmos não somos, isto é, a partir do mundo. Este, o mundo, permanece desencoberto para nós, e nós estamos continuamente em nossas ocupações e preocupações orientados para ele. Mas, ao mesmo tempo, estamos encobertos para nós mesmos. Por isso, aquilo que onticamente nos é mais próximo, o nosso próprio ser, é ontologicamente o mais distante. Por isso, a fenomenologia resta sendo um caminho que nos leva ao que nos é mais distante, paradoxalmente, o que nos é mais próximo. É um caminho que nos leva para lá, ou melhor, para aqui, onde já sempre estamos. Então, esta ambiguidade da condição humana, né? O nosso ser nos é o mais próximo, porque nós o somos. Não há nenhuma distância neste sentido entre nós e o nosso ser. No entanto, há uma distância. Essa distância é, por assim dizer, na compreensão do nosso ser. É que nós nos encontramos, por assim dizer, alienados do nosso próprio ser. Nos encontramos, por assim dizer, estranhados do que nos é mais próprio. A conquista do que nos é mais próprio é a coisa mais difícil para nós. Porque nós já sempre nos compreendemos a partir daquilo que não somos, a partir do ente que não somos, a partir do ente intramundano, a partir do mundo, entre aspas, ou seja, do conjunto, do todo do ente intramundano. Então, nós nos tomamos como uma coisa, aí, ao lado de outras coisas, que estão aí objetivamente dadas como coisas do mundo. Bom, a fenomenologia russeliana, com a Epoché, vai deter esta tendência habitual, natural nossa, de nos tomarmos por uma coisa que está objetivamente dada dentro do mundo. E ela vai conduzir-nos à nossa descoberta, o nosso desvelamento, o desvelamento do nosso ser como subjetividade transcendental. Bem, esta subjetividade transcendental será reinterpretada por Heidegger como presença e existência. Bem, como ser no mundo. Ora, ser no mundo não significa estar dentro do mundo como uma coisa objetivamente dada. Ser no mundo significa ser a própria abertura de constituição, de gênese do mundo. No entanto, como nós estamos voltados, orientados para as coisas objetivamente dadas, diante de nossas mãos, diante de nossos olhos, então acaba que o caminho que nos leva para o que nos é mais próximo é o caminho mais distante. É paradoxal, mas esse paradoxo constitui a nossa condição humana, em boa medida. Ou seja, estamos sempre de novo
estranhados do que nos é o mais próprio, o que nos é o mais íntimo, o que nós mesmos somos. E é preciso fazer um caminho de redução, isto é, de retorno, de recondução para este mais próprio que nos constitui a nós mesmos. Por isso, então, a fenomenologia é, por assim dizer, um caminho que nos leva ao mais distante. E o que é o mais distante? Resposta: o que nos é o mais próximo. O que nos é tão próximo que não está nem um pouco distante por sermos nós mesmos. Então, a fenomenologia nos leva, nos proporciona uma viagem para este lugar, entre aspas, onde já sempre nós estamos. Um caminho de retorno, de recondução à experiência fundamental e originária da vida, da liberdade do ser. Dando prosseguimento à nossa reflexão, a antiga ciência do ser, a metafísica, compreendeu e interpretou o ser a partir do mundo e do seu tempo. A tradição do pensamento ocidental seguiu por vários caminhos nesta errância. Nem a antiga ciência do ser, nem a tradição filosófica foram capazes de compreender e interpretar o ser a partir da existência e da sua temporalidade. A existência e sua existencialidade ficou-lhes ontologicamente encoberta, e com isso elas obstruíram para si o caminho para a sondagem do sentido do ser. Com outras palavras, desviaram-se do caminho para um relacionamento originário com a verdade e a liberdade do ser. Ser e Tempo procura superar esta dificuldade da tradição filosófica, né? De sempre interpretar o ser a partir do ente intramundano e de sua intratemporalidade, e não a partir do ente que é ser no mundo e sua temporalidade, isto é, nós mesmos e a nossa própria temporalidade. O parágrafo 6º de Ser e Tempo fala da tarefa de uma destruição da história da ontologia. A palavra destruição aqui quer dizer uma desestruturação, né? Destruir quer dizer aqui, primeiro, perturbar, digamos assim, esta ordem vigente de caminhos do pensamento na tradição. Depois, destruir significa desmontar, desestruturar, né? Desfazer, digamos assim, essas estruturas desse modo de ser e de pensar da tradição. Não para arrasá-la, mas sim para conduzir a tradição às suas fontes originárias. Decaindo-se no mundo entre aspas, isto é, aqui se refere ao ente objetivamente dado, o homem decai também ao mesmo tempo na tradição. Então, o decair no mundo, isto é, no âmbito do ente objetivamente dado, é acompanhado do decair na tradição. A tradição acaba, assim, encobrindo e obstruindo a passagem para as fontes, as origens, a proveniência da reflexão ontológica. A destruição proposta por Heidegger tem um sentido positivo. Consiste em desobstruir estes impedimentos e em realizar um retorno positivo ao passado, no sentido de uma apropriação produtiva do mesmo. Então, a destruição não tem um sentido negativo de
arrasar com a tradição. A tradição tem, aqui a destruição tem um sentido positivo, isto é, de desobstruir de destruir as nossas representações usuais da tradição, de desobstruir os obstáculos que nós mesmos colocamos para recuperar o sentido originário e liberador e criativo dessa tradição. Então, o tradicionalismo não faz jus à tradição. O tradicionalismo, ele entende a tradição identificando o legado com aquilo que foi dito e pensado e tentando conservar isso que foi dito e pensado. O que está se propondo com a destruição é uma outra coisa. Entende que o legado da tradição não coincide com o que foi dito e pensado, mas com aquilo que a tradição mesma encobriu para proteger. E significa também, no não dito e no impensado da tradição, descobrirmos sempre novos caminhos e possibilidades de responder ao desafio que nos vem do futuro. Então, se trata de um retorno às fontes, às origens da própria tradição filosófica. Se nós formos entender essa tradição filosófica de 2 milênios e meio, essas fontes têm a ver com duas palavras fundamentais, a palavra physis e a palavra aletheia. Embora a physis tenha sido o ponto de partida de toda a filosofia é de certa maneira física e metafísica. A física da tradição não é ciência positiva, objetiva, dos corpos, dos movimentos, dos corpos, dos seres materiais. A física da tradição é metafísica, e a metafísica, de alguma maneira, sempre será marcada pela física. Então, essa tradição tem a ver com a physis, que significava o autossurgimento e a autoabertura, a autoeclosão da realidade ela mesma, aquilo que nós chamávamos há pouco de liberdade do ser. Mas, ao mesmo tempo, essa physis fora pensada a partir da aletheia, a partir do desvelamento, do desencobrimento, embora a própria aletheia não tenha sido tematizada de uma maneira originária e radical pelo próprio pensamento da tradição. Então, para Heidegger, o relacionamento com a tradição filosófica implica nesse retorno à aletheia, como um condicionamento para a superação dessa própria tradição e a possibilidade de abrir um outro princípio histórico. Bem, na página 60-61 de Ser e Tempo, nós lemos o seguinte: caso a questão do ser deva adquirir a transparência de sua própria história, é necessário então que se abale a rigidez e o enrijecimento de uma tradição petrificada e se removam os entulhos acumulados. Entendemos essa tarefa como destruição do acervo da antiga ontologia, legado pela tradição. Deve-se efetuar essa destruição seguindo-se o fio condutor da questão do ser, até chegar às experiências originárias em que foram obtidas as primeiras determinações do ser que, desde então, tornaram-se decisivas. Quando nós falamos de ontologia, portanto, nós não estamos falando de uma ontologia tradicional, da metafísica tradicional. Não estamos falando também de ontologia no sentido mais odierno, usado muitas vezes como uma teoria do objeto. Quando nós falamos de ontologia,
Estamos falando em sentido amplo, como questão do ser. Ora, a partir desse relacionamento com a questão do ser, é que a ontologia legada pela tradição precisa ir sendo destruída, ou seja, a rigidez, o enrijecimento dos conceitos em torno da compreensão do ser dessa tradição precisam ir sendo desfeitos, de modo que nós possamos ir tirando os entulhos da compreensão do ser que a tradição nos legou e irmos chegando às fontes originárias dessa compreensão do ser. Sobretudo para Heidegger, a compreensão que Heráclito, Parmênides, Anaximandro tiveram da physis e da aletheia. Bem, portanto, essa fenomenologia ela implica uma meditação histórica. Não se trata simplesmente de fazer conhecimento historiográfico sobre o que pensaram os pensadores da tradição. Trata-se de uma meditação e de uma confrontação historial com essa própria tradição. Uma compreensão mais originária do ser implica também uma compreensão mais originária do tempo. Então, a fenomenologia implica uma confrontação com a tradição, né? Já Russell, quando lançou o Anuário Filosófico, tinha colocado que, para a fenomenologia, o confronto com a história da filosofia se dá em busca das evidências, das intuições originárias, das fontes geradoras do pensamento da tradição. Para Heidegger também isto acontece. Então, mas uma compreensão mais originária do ser implica também uma compreensão mais originária do tempo. Ser e tempo. O ser foi compreendido, de certa maneira, a partir do tempo, como a permanência constante, a presença que perdura, que dura. E, por sua vez, também o tempo foi entendido a partir do ser. Acontece que é preciso, por assim dizer, perturbar e suspender esta circularidade de uma maneira a entender de uma maneira mais radical tanto o ser quanto o tempo. A analítica da presença enquanto existência, ressaltando-a em sua temporalidade, é apenas um trabalho preparatório para alcançar tal compreensão de ser e tempo. Então, a fenomenologia em Heidegger, ela tem como escopo isso, trazer à luz o fenômeno do ser, que de alguma maneira é o fenômeno do tempo. A fenomenologia aparece aqui, pois, como método, isto é, o caminho de uma ontologia, não uma ontologia já constituída e enrijecida pela tradição, mas uma ontologia ainda por se realizar na obra do pensamento. Ontologia que não tem o caráter aqui de uma especialidade, de uma matéria, de uma disciplina da filosofia, mas ontologia que é uma compreensão do ser nova, que deixa o ser simplesmente ser, em todo o seu vigor, em toda a sua pregnância e riqueza. É isso que é o escopo dessa fenomenologia. Na próxima vez, nós vamos tratar um pouco dessa compreensão do método fenomenológico tal como se dá no parágrafo 7º de Ser e Tempo. Não vamos aprofundar muito, mas vamos levar em consideração esse texto, o parágrafo 7º de Ser e Tempo. Muito obrigado pela atenção e pela sua paciência. E até a próxima.